Há mais de 30 anos, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira reconhecem a homeopatia, mas a prática continua causando polêmica. Um grupo de pessoas encenou uma overdose de remédios homeopáticos em 13 cidades inglesas para tentar provar a ineficácia dos tratamentos e a ineficiência dos remédios. Até mesmo entre os adeptos da homeopatia há uma divisão. Aqueles que rejeitam qualquer interferência de medicamentos alopáticos, até mesmo o uso de vacinas. E um outro grupo que defende a interação e a complementaridade entre homeopatia e alopatia. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, doutora Marilis de Toledo César, farmacêutica especializada em homeopatia e mestre e doutor em saúde pública, Dr. Sérgio Furuta, pediatra homeopata, diretor da Associação Paulista de Homeopatia, e Dr. Rubens Douti Filho, médico homeopata, presidente da Associação Paulista de Homeopatia. Obrigada a todos por estarem aqui para tratar de um assunto que eu considero fundamental, porque a homeopatia é uma prática diferente da mais difundida, que é a medicina alopática. Pela sua presença, deputado, o senhor também pensa assim, pela experiência que tem na área de saúde pública, pelo que o senhor estudou nessa área, de que o que vale é a pessoa como um todo? Exato, é a integração, né? É importante que haja que o conhecimento, a ciência, ela existe para servir o homem. E todo avanço científico, e o caso da homeopatia é uma forma, embora ela já tenha tradição, já é secular, a homeopatia, ela tem uma contribuição fundamental, ela tem uma contribuição, ela deve ser ampliada a sua utilização, em especial, eu acredito, em saúde pública. Ela pode contribuir, eu acredito, não só na questão curativa da saúde, mas também na prevenção. E a visão do médico, então do homeopata, é uma visão integral. Eu acredito, inclusive, que se caminha a saúde, ela caminha a saúde pública em especial, cada vez mais para a questão de integrar a integração da pessoa à sociedade, a integração da pessoa de ter saúde naquele conceito da Organização Mundial de saúde plena, integral, não é só tratar a saúde como combate à doença, mas preparar para uma vida extremamente saudável. E a homeopatia, acho que tem um papel fundamental nesse aspecto e pode contribuir, se integra nós devemos, como agentes públicos, facilitar essa integração, contribuir nas políticas públicas que possam facilitar, porque vai contribuir muito para a própria população, para o bem-estar da população, em especial a mais carente, aquela que utiliza os serviços do SUS. Doutora Marilis, quando a gente pensa em homeopatia, a gente pensa em tratamentos a longo prazo, né? E pensa em consultas demoradas com o médico homeopata. São características, o médico homeopata pergunta tudo, né? Ele quer saber de tudo a respeito desse paciente, e não apenas dos sintomas, né? Ou do que leva àqueles sintomas, fisicamente falando. Assim funciona também a farmácia, o fármaco homeopático, se pensa nesse todo. E tem que haver uma integração entre um médico homeopata e aquele que faz o remédio? É excelente se essa integração existe, não é? Porque aí a gente pode traduzir no melhor medicamento que o médico está imaginando para o paciente. A consulta longa, ela se explica por causa da individualização do medicamento. Então, você não tem assim, um anti-inflamatório, uma ação anti-inflamatória para todos os pacientes. E sim, você vai ter o melhor medicamento para o todo do paciente. Então, a consulta tem que ser demorada, porque ele tem que ser conhecido mais profundamente. A questão da demora da ação, ela é relativa, porque nas doenças crônicas, por exemplo, você tem uma criança com bronquite há anos, né? Você não vai realmente esperar uma cura assim de um momento para outro, porque é muito mais uma cura. Ela não vai sair daquela crise. A ideia é que ela pare, diminua cada vez mais as crises e pare de ter crises.
Então, não é uma cura rápida nesse sentido. Por outro lado, oferece uma cura. Então, uma criança que já tem a bronquite há 5 a 10 anos, talvez ela leve alguns meses para começar a apresentar melhor ou para as crises sumirem de vez. Às vezes não, às vezes as mães relatam que já foi como mágica, né? Mas essa é a demora. Agora, numa doença aguda, a resposta é muito rápida. O medicamento é demorado para fazer, é verdade. É um medicamento trabalhoso, ele é quase que assim, tem um aspecto um pouco artesanal, né? No Brasil ele é feito em farmácias, eu acho que isso é uma grande riqueza para a gente, até porque promove essa integração entre quem prepara o medicamento, quem prescreve o medicamento e quem vai utilizar. Eu acho muito rico isso. Doutor Furuta, obrigada pela participação. A doutora Marilis falou das doenças crônicas, né? Muito das pessoas que eu conheço que buscam homeopatia, buscam porque têm doenças crônicas, principalmente as doenças respiratórias que afetam as crianças, a bronquite asmática, a asma, tudo isso. Não é interessante que normalmente uma criança, por exemplo, falar do meu filho mesmo, que tem 13 anos e tem bronquite asmática, ele está há pelo menos 8 anos tratando com alopatia e agora está melhorando com tratamento de longo prazo, de 3 meses. Quando a mãe chega na homeopatia, chega e quer resolver em uma semana. Acontece isso? Sem dúvida. E o que acontece frequentemente é que a homeopatia, muitas vezes, é considerada assim, o último recurso, como a medicina convencional, nos anos todos, no seu caso, aí, 8 anos, como não houve uma resposta total, como o paciente ainda é dependente de muitos medicamentos que a família considera fortes, algumas famílias acham até medicamentos perigosos, aí vão buscar a homeopatia para se livrarem desses medicamentos e também tentar uma cura mais definitiva, né? Acabam descobrindo a homeopatia, na verdade, sim, né? Sem dúvida. Então, nós, homeopatas, recebemos muitos pacientes, eu, como pediatra, eu recebo, sim, pacientes que já se tratam há anos e agora a família quer um tratamento mais definitivo e um tratamento mais seguro. Porque é assustador mesmo. Quando você pensa em bronquite asmática, você fala em corticoide. São medicamentos fortes, podem levar a pessoa a sobrepeso, uma série de problemas. Até há tratamentos hoje para uma bronquite asmática que não usa corticoide, mas os remédios são caríssimos. Eu vivo isso no meu dia a dia, eu posso dizer que um medicamento que se usa hoje que não tem corticoide e que tem que tomar todo dia custa R$130 a caixa, que vem 30. E são pelo menos 3 meses. Nem todo mundo pode, nem todo mundo tem acesso. Doutor Rubens, ainda há preconceito com a homeopatia? As pessoas desconhecem o princípio da homeopatia. Qual é esse princípio? No que difere realmente da alopatia? Obrigada pela participação. Obrigado. A homeopatia já diminuiu muito o preconceito, principalmente na classe médica, mas ainda existe bastante. Mas eu acho que é por puro desconhecimento, por pura ignorância, né? A maior parte das vezes. E esse preconceito, e assim, a população em geral também não conhece a homeopatia, confunde a homeopatia com medicamentos de erva, chás, garrafadas, todas essas coisas, tá? Com a fitoterapia, e toda a tradição medicamentosa que a gente tem, popular, né, que veio dos índios, né, antes dos portugueses. A carqueja, quebra pedra, né? Tem então, várias, né? A homeopatia, apesar de usar medicamentos de ervas e plantas, né, mas também usa os outros reinos da natureza para preparar os seus medicamentos, como medicamentos minerais e animais também. E ela tem uma técnica de preparo, uma forma de preparar, uma forma de trabalhar, de atuar, de atender o paciente completamente diferente da fitoterapia que o pessoal confunde. Que é muito próprio, muito particular, né? O preparo do medicamento, a própria Marilis depois pode falar como é que faz. Mas assim, para resumir, ele é altamente diluído o medicamento, quer dizer, a ponto de chegar a uma diluição que não fica mais a substância original, fica só uma informação no medicamento, né? E esse é o ponto mais polêmico da homeopatia, é o medicamento homeopático.
porque ele não tem substância química, ele não segue os matizes da farmacologia clássica. E isso a medicina tradicional não consegue entender isso, como é que isso funciona. Tá? A gente também não sabe o mecanismo de funcionamento, mas a gente observa que isso funciona. Então, aí... Quer dizer, é interessante isso. O médico homeopata admite que não conhece tudo, é isso? Do próprio funcionamento da medicação, é essa a ideia? A ciência só explica uma parte da realidade, né? Mas da farmacologia tradicional também, não sei se explica tanto. Muita Tem coisa teorias. também não se sabe. Por exemplo, o AS, né, a aspirina, mais de 70 anos não se sabia exatamente como é que ela funcionava. E, no entanto, a gente observava o funcionamento dela. Até hoje tem medicamentos, por exemplo, metformina, que é um medicamento para uso de diabetes, que não se sabe exatamente todos os mecanismos de ação da metformina. Sabe que ele abaixa a glicose, tudo, mas não sabe. Então, assim, esse é uma... Só que o medicamento homeopático a gente não sabe como é que funciona direito. O problema do medicamento alopático é que às vezes você desconhece a tal ponto que desconhece os efeitos colaterais também. Aí eu lembro da talidomida, assim, rapidamente. Né? Aquela era uma outra época, né? Que a partir da talidomida se mudou completamente a forma de experimentar os medicamentos, né? Mas passou a prestar mais atenção. Principalmente com gestantes, né? Não se usa mais medicamentos em gestantes. A gente tem muito cuidado de usar medicamentos alopáticos em gestantes. Mas, enfim, a homeopatia tem essa grande diferença. Outro princípio fundamental de diferença é um dos pilares da homeopatia, que é o princípio da semelhança. Que também o pessoal não consegue entender muito bem isso. Porque todo mundo conhece o princípio dos contrários, que a alopatia usa. Então, você tem uma inflamação, você toma um anti-inflamatório, né? Você tem uma dor, você toma um analgésico, né? Sempre contra o processo. O que a homeopatia faz é o princípio da semelhança. A gente usa medicamentos que, previamente experimentados, a gente conhece os sintomas desse medicamento e a gente vai usar esse medicamento em pacientes que têm sintomas semelhantes à ação desse medicamento. Então, esse é o princípio da semelhança. Você vai usar medicamentos que têm os mesmos sintomas que você está querendo curar. Que provoca. Que provoca esses sintomas e isso acaba dando uma reação no organismo de combate a esses sintomas originais do organismo. Para a gente deixar claro para o telespectador, eu queria dar um exemplo. Como que eu posso exemplificar, por exemplo? É usar, a grosso modo, porque eu não tenho a menor ideia de como se faz um medicamento homeopático, mas seria meio usar o ácaro para curar uma alergia, por exemplo? A ideia é essa de usar eu vou exemplificar para você, o seu filho que tem asma. Isso, bronquite asmática, exatamente. Então, assim, a gente vai ter vários medicamentos... Depende do caso. Depende do caso, depende do paciente. Mas vou usar um exemplo de um medicamento chamado arsênico ópio, que é um veneno. É um mineral extremamente tóxico. Tá? A gente experimenta isso altamente diluído nos pacientes, em pessoas sadias, a gente descobre os sintomas que são até sintomas tóxicos, inclusive a gente usa. E a gente sabe que o arsênico álbum dá uma falta de ar, em geral de madrugada, a pessoa fica muito agitada, inquieta durante essa crise e, apesar de estar inquieta, ele se sente muito fraco. Tá? Além de tosse, com secreção, a gente conhece todos esses sintomas do arsênico. Se eu pegar um paciente com esses mesmos sintomas... É exatamente esse. O senhor descreveu uma noite do meu filho em crise. Vou usar o arsênico álbum, é um dos medicamentos que a gente pode utilizar, entendeu? É assim que funciona mais ou menos a homeopatia. Só que como o arsênico é extremamente tóxico, ele vai ter que ser usado muito uma diluição muito... Exatamente. O princípio, o Hahnemann, o criador da homeopatia, começou a diluir os medicamentos exatamente para tirar os efeitos tóxicos do medicamento. E ele se usava naquela época medicamentos heróicos, né? Mercúrios, que são altamente tóxicos, arsênico se usava. Então, quando ele começou a experimentar os medicamentos, para evitar essas intoxicações, ele começou a diluir. E aí ele via que, apesar de diluindo os medicamentos, os sintomas apareciam mesmo assim. Parecidos até com sintomas de toxicidade. Quer dizer, deputado, é uma prática médica pouco conhecida, mas que tem características extremamente interessantes e que podem funcionar, que funcionam efetivamente. Aqui estão os representantes dessa medicina e a prova de que isso funciona, mas pode funcionar numa escala maior, num acesso maior da população. O SUS já tem atendimento com homeopatia, mas ainda é pouco? Acho que sim. Nós temos que estender, e nós temos uma experiência de pesquisa na nossa Faculdade de Medicina, em Rio Preto, pelo Dr. Renan Marino, onde ele desenvolveu uma vacina
contra a dengue. E aí ela foi, inclusive, utilizada pela prefeitura. Agora, ocorre que ela foi utilizada no momento de um surto. Então, o que ocorreu talvez foi a estratégia. Então, há que se ter muito cuidado no sentido do momento exato. E isso que nós estamos fazendo aqui, eu falava com o doutor Sérgio, nós agradecemos muito a presença do doutor Rubens e a doutora Amarilis. É importantíssimo para esclarecer para esclarecer a população no sentido esclarecer e também divulgar a prática junto aos formuladores de políticas públicas, que são os nossos nobres deputados, no sentido de que esse esclarecimento ele é fundamental, essa orientação é fundamental, porque às vezes da mesma forma, tal qual relatou o doutor Sérgio, se tem por exemplo, no momento de um surto, de uma epidemia, a aplicação, ela pode colocar em dúvida a questão da credibilidade de um ramo da ciência que tem eficácia, acho que já demonstrada, e que eu acredito que se deve trabalhar para ampliar essas estratégias e levar para o setor público também. A gente vai para um rápido intervalo e eu gostaria de voltar depois perguntando para o doutor Sérgio Furuta sobre a questão da relação médico-paciente. A consulta é demorada, tem que ser demorada. Existe uma relação muito próxima até do médico, porque você fica bastante tempo. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam da medicina convencional, alopática, é a velocidade da consulta. E no SUS, como é que fica isso? Mas a gente fala disso daqui a pouco, no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando sobre homeopatia. E no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para o doutor Sérgio Furuta sobre a relação do médico-paciente, da cumplicidade que se tem do tempo que leva uma consulta, especialmente a primeira consulta, que é aquela que vai se criar justamente essa cumplicidade, e como é que isso é possível no SUS, que hoje já oferece homeopatia. Uhum. Bom, agradeço a oportunidade de responder essa pergunta, que é muito interessante. Por que uma consulta homeopática é demorada? Ela é demorada porque o homeopata se baseia no princípio que o Rubens citou, da similaridade. Então, eu preciso, numa consulta, escolher um dos, digamos, 3.000 medicamentos possíveis dentro da homeopatia. E cada medicamento tem a sua descrição. E eu preciso também, nessa hora, com o meu paciente individualizado, aquele doente que está na minha frente, as características dele, não só do problema que ele está referindo, digamos, um orgânico, um asmático, eu preciso saber a maneira de ser e tudo mais. Por quê? Com estes dados, eu vou escolher um dos 3.000 medicamentos possíveis, certo? Se escolhe um, não se mistura? Não. Alguns homeopatas podem misturar, mas nós que seguimos a linha clássica de unicista, escolhemos um dos medicamentos. Unicista? Sim. Toma um? Sim. Que é isso, um dos medicamentos, um dos 3.000 medicamentos. É uma dose? Ou ele é tomado de uma maneira mais... Não, Isabel, aí depende. Eu posso dar uma dose mais forte, digamos, em dose única, ou eu posso optar por um tratamento com uma dose, com uma potência menor, com uma frequência, digamos, tomando todo dia. Entendi. Aí vai depender da experiência do profissional. Entendi. Tá? Entendi. Mas poderia dar uma dose única e esperar o efeito do medicamento, o efeito esse, posso esperar semanas, às vezes um mês, e aí decidir o que fazer com o paciente. Entendi. Né? Mas, voltando para o SUS, é possível, lógico que o homeopata vai ter que ter uma experiência maior, mas, devido à limitação do tempo, eu poderia atender um paciente mais rapidamente e optar por algum medicamento. É possível. É possível. Sim, sem dúvida. É possível e é importante beneficiar essa parcela da população que não pode pagar uma consulta num consultório particular. Então,
essa abertura no SUS é muito importante. Entretanto, o grande problema é a contratação de mais homeopatas no serviço público. O deputado, o senhor me falou no começo, antes até da gente começar o programa, um número de médicos que tem no SUS, homeopatia? Não, no SUS... Cidades atendidas? 285 cidades, aproximadamente. Pouco menos de 300 cujas estado? Prefeituras... Acho que aí é o número de Brasil. De Brasil? Se você pensar que o estado de São Paulo são 645 municípios, não é um terço? É tal qual o número de homeopatas também. Nós temos perto de 5% da totalidade. Não chega, né? Perto de 4% da totalidade de médicos que são homeopatas. Hoje existe toda uma corrente, até alopática, se aproximando... de uma medicina alternativa, entre aspas, eu coloco entre aspas porque a gente sabe que funciona, se aproximando da homeopatia, se aproximando, por exemplo, da meditação, né? Eu vejo muitos médicos geriatras aconselhando seus pacientes a fazerem meditação. Como é que é a homeopatia, doutor, ver essa aproximação com a alopatia? Ela é possível? No passado, até pelo próprio criador da homeopatia, ele criou a homeopatia em contraste à medicina que se fazia na época, que era altamente rudimentar, agressiva, né? Ele criou esse processo, essa racionalidade médica. Quando foi criada? O primeiro trabalho que ele publicou foi em 1796. Foi o primeiro trabalho que ele lançou as primeiras bases da homeopatia. A primeira edição do livro máximo, que a gente estuda até hoje, que é o Organon, foi em 1810. Mas até aí ele já estava atendendo e já estava ensinando a homeopatia para os discípulos dele. Porque naquele momento era realmente bem rudimentar, ainda se extraía muito mais do que naquela época consertava. O atendimento e assim, a conduta master que se usava era sangria, né? Se usava sangria para tudo. Por isso que eu falei, se extraía, né? Você quer sangria, arrumar, você tira fora. O tratamento básico era esse, era fazer sangrar, vomitar, né? Evacuar, esse era o tratamento que se fazia. E ele foi contra todo esse processo, ele até desistiu da medicina, porque ele achava que ele estava matando os pacientes dele e ficou, acho que uns 5 ou 6 anos só vivendo de traduções, largou a medicina. Né? Foi aí que ele começou a pensar na homeopatia nesse aspecto. Agora, isso era daquela medicina daquela época, né? Claro que a medicina convencional, a hegemônica, evoluiu excepcionalmente, né? E assim, tudo que ele falava que tinha que se fazer, que era experimentar os medicamentos, né? Porque os medicamentos que se usavam na época eram usados de forma empírica, né? Se achava que era bom para alguma coisa, para outra, mas assim, nunca foi experimentado. Ele foi o pioneiro a falar que os medicamentos tinham que ser experimentados, foi o pioneiro a experimentar medicamento, né? E hoje, você não lança medicamento nenhum alopático sem fazer experimentação. Então, a medicina convencional evoluiu extraordinariamente. A gente não pode jogar fora todo esse conhecimento, né? Então, assim, é possível, totalmente possível, a integração das duas medicinas. Não são incompatíveis. Tá? Esse é de um tempo passado, os homeopatas antigos, que tinham uma certa aversão a esse tipo de coisa, mas as coisas mudaram. Não se fala mais em não vacinar pacientes, não se fala mais em não usar exames subsidiários para fazer o diagnóstico. Não existe isso. Eu ia perguntar exatamente isso para a doutora Marilis, aqui, que é a pessoa que entende mais da farmácia homeopática, né? O princípio da vacina não é o mesmo? É semelhante. Semelhante? A vacina, você usar o próprio veneno, digamos assim? A vacina geralmente é feita com agente etiológico, inativado, parte dele, coisa assim. O medicamento homeopático, ele citou o exemplo do arsênico. Então, não é bem que a pessoa estava envenenada com arsênico. Claro. Mas também esse princípio da semelhança, ele está próximo ao princípio da própria igualdade. Então, vamos dizer, uma pessoa que tenha uma doença causada por um agente etiológico, existe também uma parte da homeopatia, que é chamada mais como isopatia, ou igual, onde é o próprio agente etiológico que produz o medicamento, é produzido dele, diluído e agitado. Que é parecido com a vacina. Que é parecido com a vacina.
Mas, assim, a ideia da vacina é a prevenção mesmo, né? É a prevenção. E a medicação homeopática é a prevenção, mas de outra maneira, digamos assim. Pois é, a gente... Ou seja, os homeopatas, eles evitam a vacina ou não? Os homeopatas não evitam vacina hoje em dia. Eventualmente, isso não é só homeopata, você pode até fazer uma seleção, uma individualização da vacinação, de acordo com o estado de saúde de uma determinada criança e tudo mais. Hoje o homeopata não evita a vacinação. Agora, foi-se essa época. Foi-se essa época, né? Agora, o medicamento homeopático, ele guarda uma certa semelhança, mas ele não é uma vacina. Não é uma vacina. Né? Ele é uma coisa muito mais curativa, exceto quando o Hahnemann estudou o gênio epidêmico e cuidou de epidemias, que foi uma coisa que sustentou a homeopatia ao longo da história. E até foi importante a linguagem, que nós estamos falando uma linguagem que é uma linguagem mais para o público. Para explicar mesmo. Mas né? e a importância de levar essa informação correta. Então, a doutora Amarilis e o doutor Sérgio lembravam, o doutor Nelson, o doutor Rubens há pouco, assim, o trabalho, por exemplo, do doutor Renan, que é um trabalho científico de peso, então, na realidade, a população, então, o leigo entende vacinação. Na realidade, era um trabalho de prevenção para o futuro. E aí que eu falo que, às vezes, um momento, a incompreensão ocorreu, em especial, em função porque o objetivo era prevenir. Em função do momento. E a linguagem que fica, e o programa é visto, em especial, por parte considerável da população, é que a linguagem da população é bom para já ir até desmistificando. Ela trata como também uma espécie, ela entendia a época de tão revolucionário que era uma vacina. Era um trabalho preventivo, cujos resultados também não podiam ser enfrentar um surto e, obviamente, aí nem a vacina, quando começa o surto, resolve. Doutor, o remédio homeopático, ele pode levar um efeito colateral? Ou, na verdade, o que a gente poderia entender como um efeito colateral é efeito do remédio, sim, é para provocar justamente uma manifestação. Eu pergunto isso porque eu conheci uma pessoa que fez um tratamento homeopático para um problema digestivo, uma colite, que funcionou maravilhosamente bem, mas assim, como se a dor e os sintomas da colite sumiram, mas apareceu uma ferida, que foi sumindo depois. Né? E a gente não sabe até hoje se foi resultado da homeopatia, se não foi. Existe um efeito colateral? Bom, efeito colateral existe em qualquer tratamento médico quando não bem feito. Agora, a escolha do medicamento homeopático vai depender também da sensibilidade do paciente. Certo. Então, se um paciente recebe um determinado medicamento homeopático e ele começa a ter sintomas diferentes em relação ao medicamento, em relação ao que ele apresentava antes, pode ser um efeito colateral. Não é frequente, mas pode ocorrer. E o que você relatou, Isabel, também, muitas vezes vocês ouvem dizer que a homeopatia piora o paciente para depois melhorar. Então, e eu até já recebi pacientes no consultório que diziam, doutor, eu protelei o tratamento homeopático porque eu não quero piorar, passar mal, sofrer para depois melhorar. Né? Isso também é um mito, porque depende muito de como o homeopata trata, né? A posologia e tudo mais. Mas, em alguns casos, o paciente pode ter até piorar. Uma exacerbação do sintoma que ele estava apresentando, que ele refere durante o problema dele na consulta, para depois melhorar. Né? Mas isso não ocorre em todos os casos. Pensando aqui, a psiquiatria é uma linha da medicina alopática. A homeopatia trata da questão psiquiátrica também, doutor Rubens? De que forma aí, ou se já é natural do médico homeopata, seja ele a especialidade que ele tem, pensar
na questão psicológica do paciente? Então, essa divisão da mente e do corpo é uma divisão teórica que a alopatia faz muito, né? Quer dizer, separa as duas coisas. Alopatia. A gente não entende o paciente dessa forma. O paciente é um todo, né? O seu psiquismo, a sua forma de pensar, a sua maneira de ser, com os problemas de saúde que ele tem. Tudo é uma unidade, é uma coisa só, tá? Os problemas psiquiátricos é uma doença do nível mental, né? E dificilmente ele não vai ter um problema físico também. Então, a gente não divide essas coisas. A gente trata também pacientes psiquiátricos, tá? Que são problemas naquele momento de ordem mental, que também são passíveis de tratamento com homeopatia. Né? Então, existe o psiquiatra homeopata? Ou não necessariamente? Tem alguns colegas que têm formação psiquiátrica tradicional e que acabaram fazendo o curso de homeopatia e procuram tratar a maior parte dos pacientes deles com homeopatia. É possível tratar. Mas não precisa haver, assim, esse caso você tem que ir lá no psiquiatra. Não necessariamente. O médico homeopata está preparado para. No meu consultório aparece muita gente com problemas emocionais, como ansiedade, depressão, transtornos fóbicos. É muito comum. Síndrome do pânico, isso aparece muito no consultório. A gente trata isso de uma forma até relativamente fácil. Agora, um paciente, um esquizofrênico de longa data, grave, tudo aí, eu em geral peço para um psiquiatra fazer um acompanhamento em paralelo. Não há nenhum problema nisso. Integração. Uma integração. Da tradicional. Quer dizer, a integração entre o tradicional e a medicina. E a integração entre a homeopatia, a medicina ortomolecular, a fitoterapia, os florais, existe essa integração também? É possível, mas é assunto para o próximo bloco. Saúde e Vida volta discutindo homeopatia. Nós já falamos rapidamente, vamos falar mais um pouco daqui a pouco sobre a interação da medicina homeopática com a alopática, dependendo da situação. Mas a pergunta que eu deixei no final do bloco anterior foi sobre a interação da homeopatia com a medicina ortomolecular, com floral, com fitoterapia. Existe isso? Existe isso, doutora Marília? Existe, a gente vê isso nas farmácias. Tem profissionais que fazem a integração entre diversas formas terapêuticas e outros que não necessitam ou até não admitem. Por quê? Porque eles querem se dedicar mais a uma. Então, para esses pacientes, por exemplo, não é totalmente contraindicado a farmácia falar, toma um chazinho disso, usa um floral daquilo. Entendi. Por quê? Porque o médico está seguindo uma linha só e ele quer ver a reação do paciente àquela linha. Já outros fazem uso de outras. Assim, alopatia ou fitoterapia ou floral, o que for. O que não é incomum é um médico homeopata que também é acupunturista, por exemplo. Não. É incomum essa interação, doutor Rubens? Não, né? É bastante comum. Bastante comum. A medicina chinesa, que hoje tem muita gente trazendo à tona. A medicina chinesa tem um ponto em comum com a homeopatia, que a gente chama de vitalismo, né? O que é vitalismo? Vitalismo é acreditar que o ser humano não é feito só de carne e osso. Não é uma coisa só material. Tem algo que os chineses chamam de qi, de qi, né? E a gente chama de força vital, que mantém o nosso organismo vivo e funcionamento. Né? Os chineses chamam de qi, a gente de força vital. Então tem esse ponto em comum. E os chineses que fazem medicina tradicional chinesa, aliás, os acupunturistas que fazem medicina tradicional chinesa, têm essa visão global do paciente. Eles avaliam o paciente de uma forma global e utilizam do tratamento deles a base de agulhamento, mas também fitoterapia tradicional chinesa, mas com essa intenção de harmonizar o organismo de uma forma global. Como a homeopatia também procura fazer. Aliás, é assim, né? É um pouquinho de tal chá, um pouquinho de tal chá, um pouquinho de tal, junta tudo. Eles têm uma química eles têm toda. uma filosofia e uma lógica própria da medicina chinesa. Não é igual a fitoterapia que é usada aqui. Mas é possível homeopata acupunturista, por exemplo? Não há contradição nenhuma nessa. Não há contradição nenhuma com nenhuma outra forma de terapêutica. O importante é a formação. A pessoa tem que ter formação. Eu falava aqui da dificuldade, eu falava até no intervalo, de pais, como eu até me coloco nessa situação, de crianças que têm bronquite asmática, que o medo é o momento da crise. E você vê uma criança que não consegue respirar, é algo assustador.
né? E você chegar num pronto-socorro com essa criança em crise e saber que ela pode ficar até internada porque a oxigenação dela está baixa, tudo isso, dá muito medo. E a gente pensa, puxa, mas a medicina homeopática ela vai demorar tanto tempo, o que eu faço no momento de crise? O que acontece, doutor Furuta? É possível conciliar essas duas coisas? Isso é uma característica da homeopatia no Brasil, porque os médicos homeopatas são médicos formados na faculdade? Perfeitamente, Isabel. E também existe um mito de que o tratamento homeopático não funciona num quadro agudo de asma. Funciona. Então, nós que temos assim, pacientes asmáticos, pacientes entram numa crise, nós temos medicamentos específicos que vão ser dados de uma maneira até específica para esse paciente. Se depois de tudo isso, o paciente continuar com falta de ar, problema de oxigenação, se tornando até um paciente de risco, né? Sendo eu um médico, eu vou, na hora, orientar de acordo com os meus conhecimentos. Claro, claro. Né? Essa é a grande vantagem da homeopatia, ser uma especialidade médica há 30 Ou seja, anos. num momento de uma crise mais aguda, em que não se consegue resolver ou diminuir essa gravidade, é possível, por exemplo, entrar com uma bombinha, que é um tratamento mais clássico da... Sim, vou usar um broncodilatador tradicional, que é essa bombinha, ou, se necessário, eu mesmo sendo homeopata, vou receitar uma cortisona endovenosa numa emergência. Numa emergência. Hã? Porque às vezes pode ter um quadro mais grave. Com certeza. Quer dizer, no Brasil, só para confirmar, doutor Rubens, a pessoa, para ser um médico homeopata, ele tem que ser médico mesmo. Para ser um homeopata, ele não pode ser um homeopata sem ser médico, é isso? Reformulando a pergunta. Ele tem que fazer faculdade de medicina tradicional primeiro, fazer toda a sua formação médica tradicional, depois ele vai fazer um curso de especialização. Em geral, é de 2 a 3 anos. E, além disso, apesar de fazer o curso, ele não é especialista em homeopatia, ele tem que fazer prova de título para a especialidade. Aí, aprovado, ele vai ser um especialista. Então, assim, é extremamente importante que a homeopatia seja feita por médico, né? Exatamente pelo que o doutor Sérgio falou. Porque o conhecimento médico me dá a segurança para eu falar até onde eu posso usar a homeopatia. Porque a homeopatia também não cura tudo, né? Como a medicina tradicional também não cura tudo, como a medicina chinesa também não cura tudo. Quer dizer, esse conhecimento médico me dá a segurança, inclusive, do prognóstico. Isso é só um médico que pode falar. Quer dizer, a partir do momento que aparece alguém com algum problema de saúde, eu posso dizer quanto tempo esse paciente vai demorar para melhorar ou não. Quanto tempo eu tenho de espera para esperar ele melhorar ou não. Mesmo no quadro agudo ou no quadro crônico. Tá? A gente conhece a evolução da doença. A gente conhece como é que ela evolui, como é que ela progride. Tá? E aí, só esse conhecimento, que é um médico que tem, que ele é treinado para isso, ele pode avaliar a eficácia ou não do medicamento que ele está dando. Tá? Ele pode avaliar se ele pode usar de outros recursos médicos ou não. Né? Então, por exemplo, tem alguns homeopatas que têm experiência em tratar pacientes de UTI. Agora, não é porque ele vai tratar um paciente de UTI que vai desligar tudo da UTI. Porque se desligar tudo, o paciente morre. Ele está vivo porque ele está num equilíbrio em função de toda aquela medicação. Certo, perfeito. Entendeu? E aí, você não joga isso fora. Ou seja, dá para ministrar, até em determinados momentos, ministrar remédios das duas Ao mesmo tempo, das duas linhas. Não há incompatibilidade. São dois princípios diferentes. Ninguém vai morrer se tomar um remédio homeopático enquanto está tomando um remédio alopático. Morre porque não foi feito diagnóstico direito. Se for feito corretamente. Tá, uma coisa é você tratar alguém que vem com quadro de enxaqueca, com uma dor de cabeça, que é só uma simples enxaqueca, de um paciente que vem com uma dor de cabeça porque está com um tumor cerebral. Só o médico é capaz de fazer a diferença de uma coisa para outra. Claro, com exames, com tudo. A abordagem, a forma de tratar é completamente diferente, independente da prescrição que você vai fazer, se é homeopata, alopático ou com medicina chinesa. Tá? São coisas completamente diferentes e tem uma abordagem completamente diferente. Tem que ter um diagnóstico bem feito, pronto. É fundamental. Esse é o ponto-chave em qualquer medicina. O problema da homeopatia maior é exatamente a falta do diagnóstico. Quando não se faz o diagnóstico direito, quando se erra a evolução, o paciente agrava o seu quadro e o médico, ou a pessoa que prescreveu, a automedicação também, que o pessoal faz muito,
não é bem sucedida e fica esperando muito tempo. Automedicação. A homeopatia tem muita gente que faz automedicação, até porque há números, inclusive. Laboratórios de medicina homeopática, de remédios homeopáticos, vende até em farmácia comum. Eu não sei como é que está agora, houve mudanças aí nessa questão. Como é que fica doenças como a diabetes, por exemplo? É possível tratar diabetes com homeopatia? Ou tem que fazer um casamento bem feito? Depende do quadro, depende do paciente. Paciente que depende de insulina, por exemplo, dificilmente você não vai tratar não vai curar o paciente com homeopatia. Tá? O que você consegue fazer é equilibrar Você consegue equilibrar o isso. organismo dele, ele vai, às vezes, diminuir a quantidade de insulina que ele usa e aquelas variações muito grandes de glicemia no sangue, isso também melhora bastante com o tratamento homeopático. Agora, deixar de usar a insulina é impossível. Tratando aqui de doenças crônicas, mais uma, vou perguntar, doutor Sérgio, pressão alta, por exemplo, são as doenças crônicas que mais incomodam as pessoas hoje, são as respiratórias, a diabetes e a pressão alta. Só que a diabetes e a pressão alta são doenças muito silenciosas. E às vezes a gente só descobre quando já está a coisa indo para o brejo, né? Como é que a homeopatia lida com isso? Isabel, novamente estou na mesma tecla. Quer dizer, se o paciente é hipertenso, eu vou ter que investigar o motivo dessa hipertensão. Né? Vou ver se ele é tratável, inclusive homeopaticamente. Pode não ser. Pode não ser. Então, quer dizer, o importante é o médico ter consciência de que o paciente está hipertenso e aí vou realizar os exames necessários para chegar a um diagnóstico da causa da hipertensão desse paciente. Deputado, olha que coisa incrível. Eu, pelo menos, estou aqui encantada com essa discussão. A gente perceber como é possível você integrar várias linhas da medicina. A medicina é uma ciência vasta, né? Para tratar da pessoa como um todo. Por que não integrar, né? Por que movimentos como esse na Inglaterra, que eu citei no começo, que desacreditam algo que está sendo estudado há séculos? Não é possível, né? Esse é conhecimento científico, não tem. Mas todo conhecimento científico e também tem quando se contraria interesses. Então há uma questão de quem se contrapõe. Mas eu queria aproveitar, acho que é um momento excelente da nossa discussão, aproveitar a questão que se falou, a questão de psiquiatria. Há já experiências e até que ponto nós poderíamos atuar na prevenção e na questão do enfrentamento das drogas, no caso do vício, que é uma questão que eu venho essa. De que forma? A homeopatia pode contribuir? Pode? Pode. A gente tem uma experiência de 2 colegas aqui da Grande São Paulo que trabalham há algum tempo já com pacientes que têm esse tipo de problema de droga-adição. Dependência. É um problema complexo, difícil mesmo para o homeopata, porque tem que envolver a família junto. Exato. É possível você diminuir, mas só que não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Isso é um processo longo, demorado, desgastante, mas é perfeitamente possível. Mas assim, sempre a família tem que estar presente. Simplesmente ir lá no médico, tomar um remédio homeopático e achar que vai resolver, não funciona. A família e o paciente, nesse caso, é fundamental também, né, doutor Sérgio? O paciente tem que querer. Né? Lógico, sem dúvida. Sem dúvida. Tem que querer. Bom, a gente está indo para o final do programa. Eu queria dar a palavra para todo mundo. Começar, doutor Rubens, obrigado pela participação. A homeopatia, o que é a homeopatia? E as pessoas devem conhecer, para tirar as dúvidas até que ficaram, deve ter ficado dúvidas para quem está nos acompanhando agora, né? Eu acho que a homeopatia é um recurso excepcional para tratar a maior parte dos problemas de saúde, os problemas crônicos de saúde, de uma forma humana, de uma forma global, de uma forma economicamente viável, porque é barato. O custo maior da homeopatia está no honorário do médico, o maior custo é esse. E principalmente que a gente trata o paciente de uma forma global, escuta o paciente, e isso é que está faltando muito na medicina tradicional, né? Hoje em dia se fala demais na humanização da medicina, que é uma coisa esquisita, porque a medicina é humana, né?
Então, onde se perdeu a humanização da medicina, que é o que a gente tem de maior, é dar essa atenção grande ao paciente, àquele que vem reclamar dos seus sofrimentos para a gente. E isso é uma pedra fundamental no tratamento homeopático, é esse tipo de atenção e visão global do paciente, que ele está inserido não só com seus problemas de saúde, mas inserido dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente de trabalho, e tudo isso interfere na sua saúde. Então, essa visão global é fundamental para ter resultado terapêutico nos problemas de saúde da população geral. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutor Sérgio, obrigada pela participação. Suas colocações finais. No caso da pediatria, né, homeopática, a relação com a família é fundamental também, né? Você não conversa só com o seu paciente, com o seu pequeno paciente, mas com os pais também, não é isso? Principalmente daquele bebezinho do primeiro ano de vida que não consegue referir as suas queixas, não? E aí também é muito importante salientar que a homeopatia pode ser iniciada no nenezinho, no recém-nascido. Quer dizer, a grande vantagem de se tratar a criança desde o nascimento. Com homeopatia? Com homeopatia. É possível. Até porque fica sem esses medos que a gente tem, às vezes não, são medos que não se justificam. Obrigada pela participação, doutora Marília, e suas colocações. Eu que agradeço. Gostaria de lembrar que, além do médico homeopata, no Brasil a gente tem o veterinário, o dentista. É possível? Sim, tudo isso existe. Agora na agronomia também. E a agronomia... Como a agronomia? Ao invés de usar veneno, esses venenos que a gente está acostumado. Eu acho que é assim, um mundo agrotóxico. E o farmacêutico homeopata também. Ou seja, você pode ter uma agronomia em escala, sem agrotóxico? Sim, são experiência, a coisa está começando, mas já tem trabalhos muito interessantes. Puxa, tema para a gente discutir aqui na TV Assembleia, hein? Esse é muito bom. O farmacêutico homeopata no Brasil está congregado pela Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, e a diretoria foi convidada, eu estou aqui representando. Queria aproveitar, já que a gente está numa casa, né, da Assembleia do Estado, de fazer um apelo especial a mais atenção à homeopatia na saúde pública, porque existe, né, um programa do governo federal, que é chamado de PNPIC, Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e isso garantiria o acesso da população como um todo à homeopatia e outras práticas desse tipo. Então, gostaria de pedir em especial aqui, vamos ver o que ele pode fazer. Além da experiência, por exemplo, na sua cidade, em Ribeirão, em São José do Rio Preto, existem outras desse tipo, com resultados, às vezes, bastante interessantes, Macaé mesmo para dengue, né? Então, tem resultados interessantes. Obrigada pela participação. Obrigada. Deputado, e o seu recado aqui? Acabou de ouvir até agradecer um apelo a aqui. Isabel, com competência costumeira, foi muito agradável, e acho que é importante essa oportunidade de esclarecer a população. E nós tivemos a honra de estar com um grupo de especialistas, doutor Sérgio, doutor Rubens, a doutora Marília, e também a Isabel, que tem um interesse especial por esse tema. Então, acho que é um momento que nós, já aproveitando a sugestão da Isabel, de talvez até repetir um momento para aprofundar o tema, que a discussão de hoje foi extremamente útil. E da parte da Assembleia, esse tema ele vai estar sempre em foco, sempre em debate, com atenção, eu sei, dos outros colegas, todos nós teremos e temos com o assunto. Obrigado. O fato é que quando você fala de saúde, você fala de tempo. E ter tempo mesmo, né? Ter tempo. A medicina hoje caminha para a questão de ter tempo, a homeopatia trabalha com isso. Quando se fala em meditação para a terceira idade, é você dar tempo a você, tratar a ansiedade respirando, só assim a gente vai conseguir resolver muitos dos nossos problemas, todos eles, dando tempo para a gente mesmo, desacelerando um pouquinho. Obrigada a todo mundo, obrigada a você. Obrigada. Saúde de Vida de hoje fica por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Até lá.